Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos se acomodando, o pessoal que está aí, vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. É uma alegria a gente poder estar reunidos juntos para cultuarmos ao Senhor. Fala para essa pessoa que está do seu lado, você está feliz de ela estar cultuando com você junto aí, ó. Dá um abraço nela. Isso, estou feliz que você está aqui, juntos. Abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus, finalzinho. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Vamos ler só o versículo 28. Finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28 diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Repetindo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmãos, a gente vem explicando, devido à pandemia, ficamos um período sem estar juntos congregando, só pela live. Dá boas-vindas pessoal da live também. Nós estamos reeducando a nossa igreja a estarmos entendendo o que estamos fazendo aqui. Primeiro ponto, entenda, esse culto é teocêntrico. Teo, Deus, centro, Deus. Deus está no centro desse culto. Nós estamos adorando ao Senhor. Ninguém aqui é mais importante do que ninguém. Nós estamos oferecendo o mesmo culto ao único digno de adoração e louvor, que é o Senhor. Então nós estamos prestando culto ao Senhor. Já falamos sobre isso. Aqui o culto é um diálogo. Acabamos de ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor. Depois Ele vai falar através da mensagem. Vamos cultuar o Senhor. Então o culto é um diálogo. Então é Deus falando e nós respondendo em adoração a Ele. E a terceira coisa que eu queria dizer: o culto é coletivo, não é culto individual aqui. Não é por isso que na hora do louvor nós não apagamos todas as luzes. Nós queremos que você olhe para o seu irmão e se alegre junto com o seu irmão em adoração, que estamos adorando o único Deus. Então as músicas são coletivas, é para nós adorarmos juntos, entendeu? Em culto de adoração ao Senhor. É um só culto de adoração ao Senhor, não existe um culto separado, cultos assim separados. Aqui é um culto só, em adoração ao Senhor, amém? Um culto teocêntrico. O culto é um diálogo nosso com Deus, a sua igreja com Deus. E o culto é um culto coletivo. Nós vamos prestar culto em adoração ao Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor? Se coloque de pé, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai de amor, Pai bondoso, ó Pai, sua igreja está reunida aqui. Os tempos passaram, as lutas também vieram, perseguição, dificuldades, mas ó Pai, a Tua palavra se cumpriu. As portas do inferno não prevaleceram, não vão prevalecer contra a Tua amada igreja, Senhor. Nós Te louvamos por esse período aqui, ó Pai, e eu agradeço por cada pessoa que está aqui nesse local. Senhor, receba a nossa adoração aqui. A adoração é exclusiva a Jesus Cristo. Nós atribuímos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Teu santo e bendito nome, ó Pai. Recebe essa adoração aqui da Tua igreja, ó Pai, e que corações, ó Pai, sejam transformados e mudados de acordo com a Tua poderosa palavra, Senhor. Para a Tua honra, glória e louvor, oramos em nome do Teu amado Filho Jesus, amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com louvores. Você, ao meu amigo, irmão que está nos vendo nessa live, ao irmão que está aqui essa noite, para estarmos prestando um culto agradável ao nosso Deus, que Ele merece, ao único digno de louvor e adoração, nosso Deus que merece toda a nossa honra, todo
mas que eu com certeza mexerá com o coração dos irmãos. É tão bom estarmos na presença do Senhor, é tão bom a gente poder estar junto. E eu sei que Deus está aqui conosco. A palavra do Senhor nos diz que aonde está mais de 2 reunidos em nome dele, ele se faz presente. E Deus está aqui em nosso meio, amém? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com essa canção neste momento. Os irmãos têm o privilégio de estar louvando com este hino, com essa canção maravilhosa que fala que é bom estar na presença do Senhor, que é bom estar aqui com os irmãos. Vamos estar louvando. Nesse momento nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. As crianças vão estar saindo com Jennifer
e a tia Leia e a Bibi. Então as crianças podem estar saindo nesse momento para ouvir sua mensagem. E o pastor Carlos já está trazendo a palavra que Deus já ministrou ao seu coração. Deixa eu abençoe você. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Você que está nos acompanhando na live, que Deus também te abençoe, juntamente com a sua família. Seja muito bem-vindo e continue participando e esteja atento à mensagem da palavra de Deus. Se você ainda não é um cristão, procure os caminhos de Deus, porque a nossa vida aqui neste mundo só tem sentido quando nós andamos, seguindo a Jesus. No Ministério Sal e Luz, os trabalhos no fim de semana, ao sábado, foi iniciado uma exposição do livro de Tiago, e está sendo uma bênção para todos nós. E quem está ministrando é o Neemias. E eu disse para ele que a igreja toda precisa ser abençoada com o livro de Tiago. E ele tem um estilo dele, de exposição, e o pastor Carlos tem um outro estilo. E eu falei domingo passado que nós iríamos também estudar a carta de Tiago. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma exposição de Tiago. Então, não é uma competição, irmãos, aqui não tem nada de competição em pai e filho de maneira alguma. Mas os irmãos vão perceber que se vier outro pastor aqui, os irmãos vão ver uma mensagem dentro do mesmo texto, com aplicações diferentes, com desdobramentos, e seremos todos abençoados à medida que a gente vai lendo, estudando e tirando as lições. E nós vamos trabalhar um tema, eu vou estar nessa carta, nós vamos trabalhar o tempo todo, até terminar o capítulo 5, Tem pessoas que preferem usar números, Não fala capítulo, fala número 1, número 2, número 3, 4, 5. São 5 números ou 5 capítulos, aí depende de cada um aí. Eu vou trabalhar um tema único, e nós vamos estar, porque Tiago, ele apresenta em sua carta vários assuntos, ele é como que ele faz uma salada, ele não se preocupa em trabalhar assim, olha, vamos trabalhar esse tema aqui, não, ele fala de fé aqui, depois ele fala outra vez, então ele trabalha não só no capítulo 1, no 2 ele repete algumas coisas, ele acrescenta, e aí os irmãos vão perceber isso. Então o tema que nós vamos trabalhando, pode ligar para mim? Uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando aqui, enquanto estivermos pregando. E eu peguei exatamente este tema, porque tem 2 versículos que me chamam muita atenção. É o versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então esses 2 versículos é que eu me baseei para colocar esse tema, um tema geral para todos os capítulos. Uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. Então vamos ler o capítulo número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Ora, a paciência deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra, e o nosso desejo maior é honrar e glorificar o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoe o Teu servo, abençoe a Tua igreja, abençoe todos os ouvintes aqui da Tua igreja, da live. Sê com os ouvintes, para que esta palavra possa cair em boa terra, produzindo frutos a 30, a 60 e a 100. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. A epístola de Tiago, meus amados irmãos, foi escrita a todos os cristãos do seu tempo, ou seja, aos judeus cristãos da dispersão, e trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala de pobreza e riqueza, ele fala de tentação, de preconceito, o falar e o agir, o criticar, orgulho, ele fala da humildade, da paciência, ele fala da oração e fé, ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer
como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É o que diz capítulo 2, versículo 26. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações cristãs. Tiago, portanto, nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos de verdade. Nesta carta de Tiago, e nós sabemos que tem 4 Tiagos que a Bíblia menciona, e esse Tiago provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, fazia parte da família humana de Jesus. Então nesse capítulo 1, ou número 1, o conteúdo da mensagem está sintetizado da seguinte maneira: o capítulo 1, versículo 1 é o prefácio e saudação, é o que nós fazemos como igreja aqui. A gente chega aqui, graça e paz, irmãos, boa noite, não é assim que a gente faz? Então nesta carta ele faz o seu prefácio e faz a saudação. Nos versículos 2 a 27, ele apresenta uma exortação sobre diversos temas, ou seja, exortação no sentido de encorajamento e de despertar os ouvintes a prestar muita atenção nos temas, nos assuntos que ele propõe nesta carta. Primeiro, os versículos 2 a 8, ele fala sobre fé e sabedoria. Dos versículos 9 a 11, pobreza e riqueza. Versículos 12 a 18, ele fala sobre provas e tentações. E nos versículos 19 a 27, ele fala do ouvir e fazer. Tiago, irmão de Jesus, portanto eu afirmo mais uma vez, é o autor da carta, tem tudo para ser o autor da carta. Ele revela que esta carta é para os judeus cristãos dispersos. Nós sabemos que a dispersão, os irmãos sabem disso, dos judeus, essa dispersão foi profetizada pelo próprio Jesus. Os irmãos se lembram que Jesus, antes de morrer, Jesus falou: olha, vai acontecer algo, mas vocês ficam atentos, que quando acontecer, ele estava falando para os discípulos, a cidade de Jerusalém vai ser cercada, e ela dependia do comércio, então não entrava e não saía. Então a estratégia do exército romano não foi entrar para atacar, foi cercar a cidade. Por isso que Jesus falou que quando viesse os soldados, né, quando Jerusalém fosse atacada, quem estivesse no campo, vaza, não volte em casa, cai fora, vai embora, não fique, não volte para pegar nada, cai fora, corra. E nós sabemos que no ano 70 aconteceu sobre o general Tito, quando Jerusalém estava sendo cercada. Aqueles que tinham ouvido, lembrado das palavras de Jesus, fugiram, se dispersaram, mas quem não ouviu, ficaram. Foi uma catástrofe, morreram tantos judeus, mas muitos judeus, morreram muita gente. E daí, a gente já sabe da história do povo judeu. Se irmãos forem olhar toda a história, e aí depois atingiu toda a igreja, porque a igreja foi crescendo mesmo no meio de perseguição, todos os séculos, irmãos vão ver uma perseguição muito grande, muitas vezes era comandada pelo império, por outros povos, e muitas vezes era diretamente contra a própria igreja, os cristãos. E eu estou destacando esse ponto porque nós sabemos que a dispersão dos judeus Jesus tinha profetizado, e nós sabemos também que a grande perseguição ocorreu no primeiro século pelo Império Romano, e também por causa do fanatismo religioso dos judeus legalistas, né? Mas contextualizando, vamos fazer já uma pequena aplicação aqui. Alguns, aliás, aqui nesta igreja, nem voltaram depois da pandemia, se dispersaram.
Muitos membros da igreja se dispersaram. Alguns chegaram para mim pessoalmente, como pastor, e falaram: pastor, olha, estou vazando, não quero mais voltar para a igreja, quero viver a minha vida. Vieram falar para mim, falaram para o Neemias também, chegou e falou: ó, tchau, estou indo embora, eu quero curtir um pouquinho a vida, eu não quero mais esse estilo de vida de igreja não, estou indo embora. Tá? Nós ouvimos isso. Tá? Então, é muito importante destacar esse ponto da dispersão, que tem pessoas que muitas vezes estão aqui no banco hoje, e por um motivo ou por outro, vaza, vai embora. Isso é muito perigoso, porque Tiago estava preocupado com a dispersão, ele estava preocupado com a fé dos judeus cristãos, ainda mais que o Tiago já sabia que estava no meio de uma perseguição e ia aumentar ainda muito mais, e ele estava preocupado. E nós, líderes, pastores, devemos realmente estar preocupados com a vida da igreja, e eu me preocupo com o futuro da Igreja Batista em Simeone, ainda mais que eu já passei de 60 anos, aí eu começo a pensar naquelas palavras do apóstolo Paulo, né? Está chegando a minha hora, combati o bom combate. Então a gente começa a pensar em algumas palavras que vai pesando, e a gente começa a pensar no futuro da igreja, e o legado que a gente precisa deixar, e que a igreja precisa deixar. Então, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos pensarem: aconteceu no primeiro século, muitos dispersaram, muitos apostataram da fé, abandonaram. Qual é a motivação no nosso tempo? Por que as pessoas abandonam a igreja? Abandonam os caminhos de Deus? Entra num desânimo, entra numa crise e abandonam. Não quer saber de ter uma vida integrada com uma igreja local. Isso é importante você responder, e você que está nos ouvindo vai acessar. Por que você ainda não acertou a sua vida com uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, e está vivendo aí, achando que pode viver uma vida em banho-maria, ficando em cima do muro, achando que está tudo bem? Tiago está alertando, né? Está exortando, falando: toma cuidado. E é por isso que nesse tema eu quero falar para os irmãos sobre 4 atitudes de uma igreja que vive para agradar a Deus. 4 atitudes para você não cair, mesmo vindo tempestade, vindo problemas, e virão mesmo, né? Pelas profecias, é provável que a igreja passe pela grande tribulação, fala do anticristo, vai vir muita coisa por aí, e a igreja tem que estar preparada. Nós já experimentamos essa peste do Covid, né? Que operou lutos em várias igrejas, em todas as famílias. Todos nós experimentamos muito luto por causa dessa pandemia. É uma peste que estava previsto e profetizado por Jesus. Guerras, né? E muita confusão, muitos problemas ainda surgirão. E esta carta nos dá orientações e vão nos ajudar muito a estarmos bem preparados para sermos realmente uma igreja que vive para agradar a Deus. E ela não apenas ouve os sermões, né, as mensagens da palavra, mas pratica. Então nós vamos ver 4 atitudes de uma igreja que vive para agradar a Deus. Primeiro, Tiago está falando que essa igreja precisa entender o propósito de Deus nas provações. Dos versículos 2 a 4 ele fala sobre isso. Depois você pode continuar lendo, né? Meus irmãos, tem de por motivo de toda alegria, ou de grande alegria, o passar por várias provações. Então, é importante que você saiba que essa primeira atitude
Todo verdadeiro cristão, quem quer levar Deus a sério, precisa entender o propósito de Deus nas provações. E aqui ele fala que é bom que você saiba que as provações vêm de Deus, com o propósito de propósito de produzir em nós, de acordo com o texto, as provações que vêm de Deus, e vêm de Deus mesmo, produzir em nós alegria, paciência, perseverança, integridade, ou seja, crescimento em sua vida cristã. Você não pode ser um cristão de meia boca. Romanos 5, vou ler rapidamente, versículos 3, que é um texto correlacionado, fala assim, e não somente isso, irmãos, aí Paulo está falando para a igreja romana, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nas provações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a paciência, experiência, esperança, e a esperança não confunde, né? Por causa do grande amor do nosso Deus. E uma outra passagem importante, em Isaías, o profeta fala, Deus está dizendo, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Aí Deus está dizendo, por amor de mim, diz o Senhor, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Eu acho linda essa profecia, essa palavra do profeta Isaías. Deus tem uma fornalha chamada fornalha da aflição, onde Deus, através das tribulações, Ele trabalha todo o nosso ser. Mas o propósito de Deus, tanto Tiago fala, quanto o apóstolo Paulo, o profeta Isaías, para a glória de Deus, Deus precisa sempre estar trabalhando em nós, através das tribulações, através do sofrimento, para produzir alegria, paciência, perseverança, integridade, para que você cresça, né, na vida cristã. E em síntese, Deus quer nos abençoar através das provações, produzindo cristãos com grande alegria nos sofrimentos, paciência para suportar aflições, maturidade, integridade e saúde plena, corpo, alma e espírito. Deus não quer cristãos que vivam a vida cara fechada. A gente não vê um sorriso, né? Aquele irmão sempre mal-humorado e está passando pela provação, ele fica murmurando, reclamando, né? Eu oro, a igreja ora, mas as coisas não acontecem, e começa, entendeu? Questionar a soberania de Deus, e ele não consegue ver a mão de Deus agindo, né? Trabalhando o seu caráter, trabalhando o seu coração, trabalhando a sua vida. E é isso que o Tiago está mostrando, para a gente não ficar assustado com as provações. Aliás, né, Jesus fala, eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então nós não estamos sendo enganados. Jesus já falou que a nossa vida cristã, nós teremos que passar por sofrimentos, por tribulações. Não dá, porque aqui na terra, irmão, não é céu. Olha, uma vez, eu ainda estava no início da minha vida cristã. Olha o que eu falei para Deus. Estava saindo da adolescência e eu fui um pouco ousado. Eu falei, meu Deus, estou achando, o Senhor está me abençoando tanto, a minha vida está uma maravilha. O Senhor precisa me provar, o Senhor precisa mandar alguma tribulação para mim, alguma coisa, porque a minha vida aqui está um paraíso, está tudo de bom, não tem nada. Fiz essa oração para Deus. Deus, manda alguns problemas para mim, porque falei isso, irmãos. Olha, eu quero confessar para os irmãos, dentro de um mês,
começou a cair uma tempestade sobre a minha vida, que aí eu falei, caiu a ficha, eu entendi, mas eu sei que Deus ficou contente com aquele tipo de oração que eu fiz, mas Deus trabalhou comigo, com muitas provações, com muito sofrimento, e aí eu fui entender a importância das provações, mas não precisa pedir não, oh Deus, manda para mim, não precisa não, foi um momento que eu falei, fui um pouco ousado, eu não sei se eu teria mais essa coragem, de falar para Deus, oh Deus, manda, porque eu quero mais, eu prefiro deixar Deus de acordo com a soberana vontade dele mandar, devagarzinho, com calma, porque não é fácil. Então a primeira atitude é que você precisa entender o propósito de Deus nas provações. Deus tem propósito. Segundo lugar, dos versículos 5 a 8 nós já lemos, a igreja que vive para agradar a Deus, ela busca a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Nós iremos falar em uma outra oportunidade, eu prometo para os irmãos, porque Tiago vai falar sobre sabedoria de uma forma mais específica num outro capítulo. Eu quero falar sobre as características da sabedoria que vem de Deus, mas quero apenas destacar, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, ele fala algo extraordinário em relação à sabedoria. Olha só: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí ele fala, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Aquele doutor da lei que achava que estava no topo, né? Onde está o inquiridor, o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Aí ele fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, pela palavra. Então, eu quero destacar essa palavra importante, essa busca da sabedoria que vem de Deus, visto que o mundo não conhecia a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem no Evangelho de Cristo, na mensagem da cruz, pela loucura da pregação. Então a gente percebe que tem dois tipos de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, vem de Deus, e uma sabedoria do mundo. Portanto, a sabedoria de Deus está disponível a todos. O versículo 5 fala que quem não tem essa sabedoria, é só pedir a Deus. O versículo 6 fala que quando você for pedir, peça com fé, porque a incredulidade é algo terrível aos olhos de Deus, é semelhante, conforme diz o versículo 6, né? É semelhante à onda do mar, que é levada para um lado e para o outro. E aí é importante, irmãos, o irmão se lembrar que a gente sempre fala aqui, lá em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é abençoador daqueles que o buscam. Então, se você tem falta de sabedoria, é só pedir, e pedir com fé. E aí, no versículo, nessa busca de sabedoria, Tiago fala de pessoas que têm ânimo dobre. É aquela pessoa de mente dividida, coração duplo, a vida dela está dividida entre a fé e o mundo. É uma pessoa de duas paixões. É por isso que a gente usa geralmente a gente usa o termo, pessoas que são bipolar. Então é um problema, pessoas que Tiago denomina como ânimo dobre.
duas paixões. Acha que é possível estar bem com Deus e estar bem com o mundo. Então ele está mostrando que é que nem um marido tem a sua esposa, mas ele tem uma outra paixão. Ou você que está namorando, você aceita? Vocês que vão casar aí, se o seu noivo falar assim para você, ó, eu estou apaixonado por você, mas tem uma outra paixão. Tem condição desse casamento prosseguir? Não tem. E aí, Tiago está falando sobre isso. E dos versículos 9 a 11, ele está ilustrando. Ele fala que quem está buscando a sabedoria que vem de Deus, descobrirá que a condição financeira, ou seja, a condição econômica do pobre ou rico, pouco importa para Deus. Mas o pobre pode glorificar a Deus com a sua integridade, com a sua honestidade, com a sua dignidade, com o seu trabalho. Você pode ser pobre e ser uma pessoa rica diante de Deus. E ao mesmo tempo ele coloca um contraponto mostrando que o rico insensato, ele fala que ele falta sabedoria, porque ele deposita a sua confiança e amor nas riquezas, ele ajunta para si, por isso ele não é rico para com Deus. Então ele fala dessa pessoa que é rica, economicamente, e que é uma pessoa insensata, e que falta sabedoria, porque deposita a sua confiança e o seu amor nas riquezas, no dinheiro. É uma pessoa tola. E Tiago continua falando dessa sabedoria. Por isso, meus amados, ele conclui dizendo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando ele fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, nós já sabemos que o próprio Salomão fala sobre isso. Temor a Deus é levá-lo a sério, é obedecer a sua palavra. Isso é a demonstração de uma pessoa sábia, uma pessoa que vive no temor a Deus, leva Deus a sério em tudo, não fica brincando de cristianismo, não fica brincando de igreja, né? Mas uma igreja que vive para agradar a Deus, a sua terceira atitude, né, desta igreja que vive para agradar a Deus, ela sabe opor-se às tentações. Versículo 12 e 17, ele fala como é que essa igreja age diante das tentações. E ele fala que essa igreja já aprendeu que das fontes, ou seja, 3 fontes da tentação. E a igreja aqui já sabe as 3 fontes da tentação. É o mundo, no sentido de mundanismo, né? Pessoa mundana, vive uma vida suja, é a carne, está ligada à carnalidade, às obras da carne. Lá em Gálatas fala das obras da carne, né? Prostituição, adultério, idolatria, feitiçaria, cobiça, inveja, orgulho, mentira, e assim por diante. Isso é carnalidade. E outra fonte da tentação é o diabo. E nós sabemos que o diabo é um ser invisível, mas real. E nós sabemos que o diabo nos odeia e quer nos destruir. É por isso que lá em 1 Pedro 5, versículo 7 e 8, fala assim, olha, 8 e 9 fala assim, olha: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E mesmo Tiago, no capítulo 4, eu vou dar uma fugida aqui do capítulo 1, porque ele entra aqui falando do diabo como um dos autores, né, da tentação. Versículo 7, ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, a nossa atitude é de opor-se às tentações, porque nós aprendemos que as 3 fontes da tentação é o mundo, o mundanismo, é a carne, a carnalidade, obras da carne, e é o próprio diabo. Mas Tiago, essa igreja também sabe que o diabo usará o mundo para nos tentar através aquele que eu sempre falo, que o mundo é como se fosse um Carrefour de novidades. Então, o diabo tem 4 áreas que o diabo sempre vai estar trabalhando: na fama, na riqueza, no poder e no prazer, principalmente a área sexual, a área dos vícios. O diabo usa muito essas coisas. E é interessante destacar que quando Jesus foi tentado, Jesus venceu Satanás. De que maneira? O diabo ofereceu para Jesus fama, riqueza, poder e prazer. Irmãos, vendo a tentação que Jesus passou, o diabo ofereceu. Aliás, o diabo até falou: Jesus, tudo que está crescendo é meu. Se o Senhor se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. O diabo propôs matar a fome de Jesus. O diabo falou: você vai ser um espetáculo, você vai ficar famoso se você pular do pináculo. Então, o diabo continua usando dessas estratégias, né? Ele usa tudo isso para tentar nos enganar, para tentar nos seduzir, para tentar nos destruir. Por isso que Tiago está nos alertando. Mas essa igreja sabe que Jesus deixou bem claro que é possível não entrar em tentação. Lembra quando Jesus se dirigiu aos discípulos em Mateus 26, 41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É possível, porque as provações vêm de Deus, para a gente crescer, para a gente experimentar muitas bênçãos. Mas a tentação não, o diabo vem para nos destruir. Ele vem porque ele nos odeia e ele quer acabar conosco, nos desviar dos caminhos de Deus. O diabo não está para brincadeira. Mas Jesus fala que é possível. Por isso nós temos que nos opor à tentação. Mas mesmo, é uma boa notícia, mesmo se você cair, for enganado, enquanto você estiver com fome da vida, ainda é possível. É mais difícil. É mais difícil. Pois quando uma pessoa se envolve em algum tipo de tentação, suponhamos na área do prazer, na área sexual, por exemplo, ele é uma pessoa que entra no adultério. Para ele sair de uma vida de adultério é muito difícil. O diabo vai laçando ele cada vez mais. Entendeu? Então, dependendo do tipo de armadilha, de estratégia do diabo, onde que ele te pegar, se você caiu, para você se levantar é difícil. Por isso que é muito importante você fazer de tudo para não cair em tentação. Por isso que a Bíblia fala, nós lemos aqui no início: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. É melhor você manter o diabo à distância. Chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, e Deus está interessado em que você tenha um relacionamento com Ele, e Deus promete estar tendo um relacionamento com você, você está em intimidade com Deus, e à medida que você está cheio de Deus, o diabo vai ficar à distância,
porque luz e treva não combinam. E você está cheio de Deus é porque você está cheio da luz. Mas, já caminhando para o final, a quarta atitude de uma igreja que vive para agradar a Deus é o que diz o versículo 22 e 27. Ela entende a importância de praticar a palavra de Deus, conforme diz Tiago, o versículo 22, vamos repetir outra vez para ficar bem gravado: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, amados, essa igreja que vive para agradar a Deus, ela entende a importância de praticar a palavra de Deus, não apenas ouvir, mas praticar. E eu alistei aqui 5 razões de forma sintetizada para você entender a importância de você demonstrar interesse de ler a Bíblia, de ouvir e de guardar essa palavra no coração, para que você seja abençoado. E a própria palavra fala: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam essas palavras, que é palavra de Deus. E eu sintetizei aqui 5 razões das quais você precisa ver e poder enxergar que vale a pena você não deixar sua Bíblia lá na estante. Vale a pena você demonstrar que tem fome e sede da palavra de Deus, tem interesse de querer conhecer mais, de se alimentar mais. Tem gente que consegue ficar uma semana, ele não ouve um sermão, ele não lê uma passagem. Então como é que vai se alimentar? Como é que o coração vai ficar fortalecido? Aliás, o rei Davi, ele falou: guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. E ele fala muitas coisas importantes, mostrando da importância de você guardar essas palavras no coração. E para você guardar, você precisa ler, você precisa ter interesse de ouvir. E aqui eu quero apresentar de forma sintetizada essas 5 razões, para você entender que é importante você praticar a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus nos revela o que nós somos. O que você é? O que nós somos? A Bíblia fala que nós somos criaturas de Deus. Gênesis 1, 26. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, macho e fêmea. Segundo lugar, ela também nos fala o que nós devemos ser. Essa criatura que experimentou a queda através do pecado, e que houve essa desestrutura familiar, essas consequências do pecado, por isso que existem no mundo tantas tragédias, tanta maldade. A gente vê pelas ruas aí se multiplicando a violência, os assaltos, latrocínios, pedofilia, feminicídio, tantas coisas acontecendo. Isso é por causa da queda, por causa do pecado lá no Jardim do Éden, que contaminou a raça humana. Mas essa palavra de Deus fala que o pecado, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus, com seu plano maravilhoso, mostrou, em segundo lugar, o que nós devemos ser: novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um plano maravilhoso, Deus transformar um homem pecador numa nova criatura. E em terceiro lugar, a palavra nos fala como podemos ser transformados, Mostra como que essa transformação acontece. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei, não tome a forma deste mundo no sentido de ser uma pessoa mundana, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Portanto, a própria palavra nos informa, como podemos ser transformados. Transformação. E a transformação que a palavra faz é uma transformação radical. Começa aqui, chega no coração e você vai experimentar isso no seu corpo. Seu corpo físico, no seu emocional e no seu relacionamento íntimo com Deus. E também essa palavra nos fala como vencer na vida. Romanos capítulo 8 fala sobre o cântico de vitória. Fala que independente da circunstância, das provações, das tentações, aconteça o que acontecer, em Cristo nós somos mais do que vencedores, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Não é tribulação, não é angústia, não é fome, não é nudez, não é você estar com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com fartura, com necessidade. Não, nada poderá, nem principado, nem potestade, poderá nos separar do amor de Deus. Fala como uma pessoa que ouve a palavra vence. A igreja foi criada para vencer e não será destruída. Quando Jesus voltar, a igreja estará de pé para a volta de Cristo. Infelizmente, muitos que estavam nos bancos, alguns vão estar fora, porque não guardaram a palavra. Mas Jesus vem buscar a sua igreja. Aliás, ele fala: eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E uma outra razão de você levar a sério a palavra de Deus, praticar essa palavra, ela nos ensina a ser pessoas felizes, ela nos mostra o caminho para o céu. Jesus deixou bem claro o caminho, e fala como nós podemos ser felizes. Aliás, João capítulo 14 ele fala: não se turbe o vosso coração, não precisa ficar triste. Quem crê em Deus o Pai, crê também em mim. E fala: na casa de meu Pai, que está no céu, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, Jesus já foi. E a Bíblia nos fala que Jesus está assentado no trono, aguardando o tocar da sétima trombeta, da última trombeta. Ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E um dos discípulos falou: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, e como podemos saber o caminho? Jesus falou: eu estou indo para a casa do Pai. E o caminho, você quer saber? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, o Pai que está no céu, a não ser por mim. E é por isso que Paulo fala para a igreja de Filipos que a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, com todo o poder, para poder curtir tudo aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Conclusão que nós chegamos: 4 atitudes de uma igreja que vive para agradar a Deus. A igreja precisa entender, em primeiro lugar, o propósito de Deus nas provações. Se você ainda não entendeu, eu espero que nesta noite você tenha entendido. Depois você pode pegar aí no Face ou no YouTube, volta a ouvir a mensagem outra vez e descubra aquilo que nós estamos pregando aqui sobre o propósito de Deus nas provações. Segundo, a igreja precisa buscar essa sabedoria que vem do alto, e essa busca não pode parar. Enquanto você estiver vivo, é uma busca constante, tá? Terceiro, a igreja sabe opor-se, deve se opor às tentações, tá? O diabo é muito perigoso, tá? Ele não está para brincadeira. Quarto lugar, nós falamos sobre esta igreja entende a importância de praticar a palavra de Deus. E eu quero ilustrar, para terminar esse sermão, contando para os irmãos uma história bem conhecida e fazer uma aplicação aqui. Todos aqui conhecem a história de Marta e Maria. Jesus provavelmente foi convidado para estar fazendo uma visita para Marta e Maria. E quando Jesus chegou lá,
que aconteceu? Maria correu para a cozinha, os afazeres lá da cozinha, do almoço, e Maria ficou com Jesus aos pés ouvindo a palavra. Marta estava preparando um banquete para Jesus, certo? Preparando. Maria estava aos seus pés ouvindo a palavra. Mas sei que tem muitas pessoas que ficam com a interrogação, né? Porque Marta, de repente ela vai lá diante de Jesus, onde estava Maria, batendo papo, conversando, e Maria chega nervosa, meia bravinha, né? Aliás, Marta, né? Chega meia brava, meia nervosa, e ela não consegue entender aquela cena, vendo ela lá preparando um banquete, e de repente Maria está lá, na ideia dela, essa folgada, né? Mas nós precisamos entender o que Jesus falou e a aplicação para nós hoje. Porque a exortação que Jesus faz para Marta, o que Jesus exorta a Marta, aplica uma advertência sobre Marta. Até hoje tem muitas pessoas que não entendem. Se essa mulher está preparando um banquete, um almoço para Jesus, Jesus vai estar dando uma dura nela. Irmãos, que Jesus não está criticando Marta ou exortando Marta por causa do banquete, por causa do trabalho de Marta. Não é por causa disso. O que Jesus estava alertando Marta, o perigo que Marta estava correndo, sabe qual que era? É de não estar interessada em ouvir a palavra de Deus. A questão que Jesus está falando ali, não é a questão dela estar trabalhando, não. O problema que Jesus está mostrando, que qualquer pessoa que quiser fazer qualquer coisa, sem primeiro buscar o reino de Deus, sem primeiro valorizar a palavra de Deus, você não vai conseguir glorificar a Deus, você não vai conseguir adorar a Deus. Todo o trabalho que nós fizermos, sem primeiro buscar a Deus, em oração, buscar ouvir a palavra de Deus, nós não conseguiremos adorar a Deus, glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia fala, no comer, no beber, no cozinhar, viu, Marta? No trabalhar, faça tudo para a glória de Deus. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração. Mas se você não ouve a palavra primeiro, o que você vai fazer, com certeza não vai honrar a Deus, não vai glorificar a Deus. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras sobre o trabalho como um instrumento para adorar a Deus, porque nós estamos trabalhando com a igreja aqui, adorar a Deus 24/7, adorar a Deus em todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a maior parte que nós passamos na nossa vida é no trabalho. E se depender da adoração a Deus, for só aqui no culto, aqui, 1 hora, 2 horas, nesse evento que nós temos aqui, no máximo na semana 5, vamos colocar aí 10 horas, e os outros dias, e os outros horários, Deus vai ficar sem adoração? Então, o que Jesus está falando para Marta, que o trabalho dela só era adoração, e só Deus aceitaria como adoração aquela comida que ela estava fazendo, se primeiro ela tivesse disposta a ouvir a palavra, mas ela desprezou a palavra de Jesus, e Jesus elogia Maria. Maria, essa atitude da sua irmã, ninguém vai poder tirar isso. Então, irmãos, quando você vai trabalhar secularmente, a primeira coisa que você deve fazer é buscar Deus. Fala: Deus, o meu trabalho para o sustento da minha família, se não for a tua graça, se eu não estiver me abençoando, se você não orar, clamar a Deus e buscar na palavra dele, você pode ter certeza,
Você pode ganhar o seu dinheiro com suor, mas você não estará glorificando a Deus com o seu trabalho. Você pode estar até ganhando bem, mas você não está glorificando, não está adorando a Deus. E nós estamos aprendendo que trabalho é uma palavra hebraica, chama avad, a palavra hebraica avad, que significa trabalho, servir, adorar. Então Maria não adorou a Deus porque ela não quis priorizar a palavra primeiro. Então Jesus não está discutindo a questão do trabalho dela, ele está discutindo que ela virou as costas para Jesus, e Maria preferiu estar aos pés, ouvindo a palavra. Essa é a resposta e que nós devemos levar muito a sério. A igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. Pratiquemos essa palavra, irmãos, valorizemos essa palavra, porque sendo assim, praticando, não sendo apenas ouvinte, Deus vai abrir a janela do céu, vai nos abençoar, você vai crescer, vai amadurecer, o seu relacionamento com Deus vai melhorar cada vez mais, porque você não vai fazer nada murmurando, reclamando, você vai fazer as coisas para o louvor da glória de Deus. Que seja assim, para a glória do Senhor. Amém.